Olá, hoje a gente vai analisar um fenômeno que está mudando as salas de aula e, quem sabe, até o nosso cérebro, o famoso brain rot. Vamos imaginar a cena. É o primeiro dia de aula de 2025. Para os estudantes de todo o Brasil, tanto de escolas públicas quanto das particulares, o ambiente parece diferente. É que uma nova regra nacional entrou em vigor, criando um cenário que parecia até impossível. A sala de aula, de repente, ficou livre de celulares. Bom, primeiro ponto. Uma nova regra na escola. Vamos entender direitinho o que essa nova lei significa na prática. Então, o objetivo dessa lei é bem direto: proteger a saúde mental, física e psíquica de crianças e adolescentes. Para isso, ela limita o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos nas escolas de todo o país, o que já é uma tendência em vários lugares do mundo. Claro que existem exceções, né? Se for para usar em alguma atividade pedagógica ou para alunos com necessidades específicas de saúde, aí tudo bem. Mas fica a pergunta, o que foi que levou a uma mudança tão radical assim? A resposta está em duas palavrinhas que, ultimamente, estão em todo lugar. E aqui a gente entra no segundo ponto. O que é brain rot? Vamos entender o conceito que está por trás de toda essa discussão. Um termo que, olha só, foi eleito a palavra do ano de 2024 e que parece ter capturado as preocupações da nossa era. Brain rot. Numa tradução livre, seria algo como o cérebro podre. O dicionário Oxford elegeu essa expressão como a palavra de 2024. E a definição descreve bem aquela sensação de declínio mental que muita gente sente depois de ficar horas rolando feed, sabe? Consumindo um conteúdo atrás do outro sem parar. E a velocidade com que essa preocupação se espalhou é uma coisa de louco. O uso do termo brain rot simplesmente explodiu com um aumento de 230% em um único ano. Isso mostra que não é um problema isolado de um grupinho, mas uma ansiedade que se tornou coletiva. E embora pareça uma coisa super moderna, a ideia em si não é tão nova assim. Lá em 1854, o filósofo Henry David Thoreau já usava uma expressão parecida para criticar a falta de um pensamento mais complexo. Mas foi agora, na era digital, que o termo encontrou seu verdadeiro lugar, descrevendo perfeitamente essa ansiedade que a gente tem com a internet. Agora o nosso terceiro ponto, a ciência da distração. Mas, afinal, existe alguma base científica para essa sensação de cérebro podre? Vamos dar uma olhada nos impactos que isso pode ter na nossa cognição. A pesquisa mostra que sim, o consumo exagerado de conteúdo digital, principalmente nessas plataformas de rolagem infinita e cheias de notificação, causam o que chamam de sobrecarga cognitiva. Isso leva uma atenção toda fragmentada. Fica cada vez mais difícil se concentrar numa tarefa mais longa, tipo ler um livro, sabe? E o cérebro acaba se cansando com essa troca constante de foco. E essa citação aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante e de um ponto de vista mais filosófico. O autor Jorge La Rosa Bondia nos lembra que informação não é a mesma coisa que experiência. A gente pode consumir uma quantidade infinita de dados, mas a experiência de verdade, aquilo que nos transforma, exige tempo, exige reflexão, algo que a velocidade da informação muitas vezes acaba roubando da gente. Chegamos ao quarto ponto, um experimento em sala de aula. Agora, vamos voltar para a nossa história lá no Brasil e ver como essa teoria toda se aplicou na prática, numa escola em Goiânia. Bom, em Goiânia, 3 professoras de inglês tiveram uma ideia genial. Elas decidiram transformar a nova lei em uma oportunidade de aprendizado. Elas criaram uma atividade com 95 alunos do ensino médio para discutir abertamente o brain rot e os efeitos do uso excessivo de telas. Quinto ponto, mudando de ideia. E é aqui que a história fica realmente interessante. O que será que aconteceu quando os alunos foram convidados a refletir sobre os seus próprios hábitos digitais? Bem, como já era de se esperar, a reação inicial dos estudantes foi de total oposição. A grande maioria era contra proibir os celulares na escola. Só que aí, durante a atividade, algo começou a mudar. A simples conversa, o ato de debater, abriu espaço para uma nova forma de enxergar a situação. Ao discutir o tema, os próprios alunos começaram a reconhecer os problemas. Eles mesmos admitiram que sentiam os impactos na atenção, na saúde mental. A conversa, que era só sobre ser contra a proibição, virou outra coisa. Passou a ser sobre como eles, juntos, poderiam combater os efeitos do brain rot na vida deles. E com isso, chegamos ao nosso último ponto, nosso futuro digital. Afinal, o que essa experiência numa sala de aula em Goiânia nos diz sobre o desafio universal que todo mundo enfrenta hoje? Acho que a principal lição é esta. Proibir pode até ser uma ferramenta, mas a verdadeira mudança vem do entendimento. Na hora em que os alunos entenderam por que a restrição existia e conectaram isso com as próprias experiências, a atitude deles mudou,
de resistência para responsabilidade. Isso tudo nos deixa com a pergunta final, que vale para todo mundo. Num mundo de informação infinita, como é que a gente arranja tempo para a experiência? A questão não é ser contra a tecnologia, mas sim aprender a usá-la de um jeito consciente. No fim das contas, o que importa não é só o que a gente consome, mas como garantimos espaço para pensar, para sentir e, de fato, para viver de verdade.